Hebreus capítulo 1, verso 1 até o versículo 4. Irmãos, irmãs, digam o seguinte, a palavra do Senhor. Hebreus 1, verso 1 até o versículo 4. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui, até o versículo 4, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada, a gente deu sequência à série de estudos que nós estamos a fazer, que trata não só da pessoa, mas também trata da obra de Jesus Cristo, do nosso Salvador, do nosso Redentor. E aí, nós entramos, vamos assim dizer, num capítulo específico acerca do estudo da pessoa de Jesus Cristo. E que capítulo é esse, vamos assim dizer? E que tema é esse, vamos assim falar? Os ofícios de Cristo, os ofícios do nosso Salvador. Nós vimos na semana passada que pelo fato de Cristo ser o nosso mediador, na verdade, pelo fato de Cristo ser o nosso único mediador, ou seja, o mediador entre o homem e Deus, entre Deus e os homens, ele desempenha pelo menos três funções, três ofícios, três ocupações, a saber, o ofício, a função de profeta, o ofício, a função de sacerdote, o ofício e a função de rei. E conforme nós vimos no estudo passado, cada uma dessas funções que são desempenhadas pelo Senhor Jesus Cristo, elas visam a atender necessidades. Não necessidades dele, de Jesus Cristo, porque ele já é o Salvador completo, mas necessidades nossas, enquanto povo seu, enquanto povo remido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que ele é o nosso profeta, para que ele possa nos dirigir. É por isso que ele é o nosso sacerdote, para que ele possa oferecer perdão em relação aos nossos pecados. É por isso que ele é o nosso rei, para que ele possa nos conduzir ao longo dessa existência. Então perceba que cada um dos ofícios desempenha funções que visam, repito, atender às nossas necessidades, às nossas carências espirituais. E tudo que a gente estuda, meus irmãos, tudo que a gente estuda, minhas irmãs, acerca desses ofícios de Cristo, nós o fazemos com base naquilo que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque na primeira parte da Bíblia, na primeira parte das Escrituras Sagradas, a gente vê essas três funções recebendo destaque. A função de profeta, que era aquela pessoa que falava em nome de Deus. A função de sacerdote, que era aquela pessoa que oferecia diante de Deus a oferta em favor do povo e intercedia pelo povo diante de Deus. E também a função de rei, que era a pessoa que era colocada para dirigir o povo de Deus no caminho do Senhor. E aqui um detalhe, e aqui uma curiosidade, para cada uma dessas funções, desses ofícios que nós encontramos no Antigo Testamento, seja de profeta, seja de sacerdote, seja de rei, havia necessidade que essas pessoas elas fossem ungidas, para que recebessem a autoridade e que pudessem assim desempenhar essa atividade específica em relação às suas vidas. E aí a gente percebe a ligação que esses ofícios eles têm em relação à pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus é o Messias, palavra hebraica, que no grego, palavra Cristo, que significa o quê?
ungido, que significa o separado, que significa o designado por Deus. Então Cristo, ele é o ungido do Senhor, e pelo fato de ele ser o ungido do Senhor, ele desempenha perfeitamente as funções de profeta, as funções de sacerdote, as funções de rei. Então, na semana passada, a gente começou a trabalhar o primeiro ofício, a primeira função que é desempenhada pelo Senhor Jesus Cristo. E que ofício é? Que função é? O ofício ou função de profeta. Mas aí surge a pergunta, mas aí surge a indagação. O que é um profeta? Ele é um porta-voz. É alguém que fala em nome de outra pessoa para outras pessoas. A gente não nega o fato de que no Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, o profeta, em alguns momentos, ele desempenhava uma função preditiva, ou seja, de prever o futuro. Isso acontece, e a gente observa isso. Agora, essencialmente falando, o profeta é alguém que se levanta para falar em nome de uma pessoa. O profeta é alguém que comunica verdades a uma pessoa de uma outra pessoa. Então, quando a gente chega e fala, quando a gente chega e afirma que Cristo, ele é profeta, é porque, muito mais do que os profetas no Antigo Testamento, ele vem para falar a palavra de Deus, para ministrar a palavra do Senhor. Nós vimos na semana passada que Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, ele já havia previsto que um dia viria um profeta que seria semelhante a ele. E ele não estava se referindo aos muitos profetas que nós encontramos no Antigo Testamento, sejam eles os profetas maiores, sejam eles os profetas menores, não, mas ele estava se referindo a Jesus Cristo que viria, a Jesus Cristo que se encarnaria, e uma vez que ele se encarnasse, uma vez que ele estivesse aqui conosco, ele seria esse grande e perfeito profeta. E quando Cristo ele inicia o seu ministério, quando Cristo ele desenvolve a missão que Deus lhe havia comissionado, as pessoas facilmente perceberam o cumprimento da profecia de Moisés lá em Deuteronômio capítulo 18. O profeta semelhante a ele, que falaria a sua verdade, e que o povo estivesse atento, e que o povo estivesse a ouvir e a ouvir a sua voz. Então, de forma bem resumida, de forma bem simplista, foi isso que nós vimos, meus irmãos, foi isso que nós vimos, minhas irmãs, na aula passada. A gente tentou fazer aqui uma rápida revisão, um rápido resumo, para que a gente possa lembrar um pouco daquilo que foi visto e a partir daqui, de fato, desenvolver a nossa aula na manhã de hoje. Diante do que a gente acabou de falar, fica a pergunta, fica a indagação. Sim, a gente já sabe que Cristo ele é profeta. A gente já sabe que Cristo ele veio confirmar a profecia que Moisés havia dito lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Mas aí fica a indagação. Como é, meus irmãos, como é, minhas irmãs, que Cristo ele desempenha esse ofício profético? Como é que ele realiza a sua função de profeta de Deus? Quais são as implicações, quais são os desdobramentos, sobretudo de ordem prática, que o desempenho que Cristo faz dos seus ofícios, eles impactam as nossas vidas? É isto, irmãos e irmãs, que nós iremos estudar, considerar na manhã de hoje. É por isso que a gente vai trabalhar o segundo ponto da nossa lição. E o que é que nós temos no segundo ponto da nossa lição? O exercício do ofício profético de Cristo. O exercício do ofício profético de Cristo. Identificaram aí, na folha de vocês, a parte 2 da lição? Eu estou aqui com material, mas meu material é um pouco diferente da configuração dos irmãos. Eu não sei se é na página 2 ou se é na página 3, onde você pode encontrar aí o ponto 2. Em que página? Página 3, né? Muito bem. Então, o exercício do ofício profético de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, há pelo menos 3 formas. Há pelo menos 3 maneiras, através das quais Cristo ele desempenha o seu ofício, a sua função de profeta. A gente podia considerar outras? Sim,
poderia. Mas eu quis sintetizar apenas nessas três, para que a gente pudesse focar a nossa atenção e para que a gente pudesse guardar essas verdades nos nossos corações. Então veja, Cristo, ele desempenha a sua função de profeta pelo menos através de três formas. Em primeiro lugar, quando ele revela perfeitamente a pessoa de Deus. Em segundo lugar, quando ele opera através da inspiração para que pudesse ser registrado a palavra de Deus, e através dos ensinos diretos que ele, Cristo, ministrou ao longo do seu ministério aqui entre nós. Então vamos ver, seguindo aqui o material que foi distribuído, esses três aspectos práticos que nos mostram como foi que Cristo de fato exerceu o seu ofício profético. Então, em primeiro lugar, através da própria revelação de Deus. Através da própria revelação de Deus. Irmãos, irmãs, abram aí bem rapidinho, Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler o verso 1, 2 e depois a gente vai ler o versículo 18. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2 e depois o versículo 18. O que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui a manifestação do verbo, a manifestação da palavra. Cristo é o verbo de Deus. Cristo, ele é a própria palavra de Deus encarnada. É interessante porque no Antigo Testamento os profetas, eles vinham e eles transmitiam a palavra de Deus, a palavra que Deus havia concedido àqueles homens. Cristo, ele vem como o perfeito profeta que ele é, e ele na verdade é a encarnação dessa própria verdade, dessa própria palavra. Veja que coisa magnífica, veja que coisa extraordinária, veja que coisa fantástica. E o apóstolo João, ele registra esse fato logo na abertura, logo na introdução do seu evangelho. Vejam aí, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2, depois o versículo de número 18. Olha só o que ele nos diz aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A gente já viu aqui, baseado nesse verso, a divindade do Filho, a divindade de Jesus Cristo, porque desde toda a eternidade ele já existia com Deus e estava com Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. E aí veja, versículo 18, ninguém, veja, jamais viu a Deus, o Deus unigênito, único, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então veja que a encarnação, ela se reveste dessa manifestação especial da pessoa de Deus. Cristo, ele era o próprio verbo encarnado, a própria palavra de Deus encarnada. Repito, os profetas do Antigo Testamento falavam a palavra de Deus. Cristo não, ele é a própria palavra encarnada, revelada de Deus. Olha só, um pouco mais adiante, lá em João capítulo 14, o que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala acerca de si mesmo, dentro daqueles diálogos finais que ele tem com os seus discípulos, sobretudo quando Filipe vai pedir para que Cristo revelasse o Pai, e Cristo, ele vai dizer que ele já era o próprio Deus, e estava ali perante Filipe. E olha só, no versículo 6, texto conhecidíssimo nosso, o que Jesus Cristo fala acerca de quem ele é, ele diz, respondeu-lhe Jesus, o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, Cristo, ele é o verbo eterno de Deus. Por ele, através de Jesus, o Deus invisível torna-se visível em relação às pessoas. Na verdade, o Deus invisível, ele também torna-se tangível em relação às pessoas, porque as pessoas podiam ali pegar, tocar em Jesus. Cristo, ele revela com clareza todas as perfeições, todas as qualidades de Deus, as quais a gente pode entender. Conforme nós falamos, os profetas do Antigo Testamento falavam a palavra de Deus.
Cristo é a própria manifestação de Deus. Eu achei interessante, e por isso que eu coloquei aí como citação, as palavras do reverendo Leandro Antônio de Lima, que fala justamente sobre isso. Ou seja, Cristo como nosso profeta, desempenhando a função de profeta, revelando a pessoa de Deus. Eu coloquei esse destaque, essa citação aí no ponto 2.1. Na verdade aí tem um ponto 3.1, mas está errado, é o ponto 2.1. Não sei nem se foi corrigido quando foi passado aí para o modo de apostila. Olha só, essa citação que eu coloquei aí, ela está destacada para que a gente possa perceber esse detalhe. Pegaram aí a citação? Identificaram? Olha só, que o reverendo Leandro Lima ele fala: como mediador, a primeira coisa que Jesus Cristo tratou de fazer foi revelar o caráter do Pai. Ele, Jesus Cristo, fez isso em todo o seu ensino, suas explicações sobre Deus, seu amor, sua misericórdia e sua graça, sua santidade, sua natureza e pessoa foram manifestações do seu ofício profético. Em outras palavras, o que é que esse autor aqui está a falar? Ele está a falar justamente isso que nós estamos tratando, que Cristo ele desempenha seu ofício profético e ele o faz quando ele vem revelar perfeitamente a pessoa de Deus. Então, por exemplo, a gente vê ao longo do ministério de Jesus Cristo várias demonstrações miraculosas que ele fez, seja na cura de pessoas, seja na realização de alguns milagres, a multiplicação dos pães, seja até mesmo na ressurreição de pessoas, como de fato ele fez no caso lá de Lázaro. E observe que cada uma dessas coisas, elas serviam para revelar o caráter bondoso de Deus e a sua compaixão em relação aos seres humanos. Cada uma dessas demonstrações de poder, elas serviam para mostrar o poder de Deus que era exercido sobre ele. Cada uma dessas demonstrações, elas serviam para manifestar o caráter misericordioso do Senhor. Então veja, meus irmãos, tudo aquilo que Jesus Cristo fez apontava para esse fato. Ele veio aqui mostrar em detalhes quem é a pessoa de Deus. Os profetas falavam desse Deus, Cristo não. Era o próprio Deus encarnado falando diretamente às pessoas. Observe o grande privilégio que todas aquelas pessoas que de certa forma tiveram uma convivência com Cristo, mais ou menos, que de certa forma foram beneficiadas por Jesus Cristo, mais ou menos, elas tiveram, nada mais eram do que manifestações da pessoa do próprio Deus, o próprio Deus vindo se revelar, se manifestar de maneira clara, de maneira patente, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida de quem era o Deus das Escrituras. Então Cristo ele é profeta? Sim. Como é que ele realiza o ofício profético? Manifestando, revelando perfeitamente a pessoa de Deus. Olhem só o que Paulo fala acerca disso lá em Colossenses. Abram, por favor, as suas Bíblias. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. A gente vai ler do versículo 2 até o versículo 3. E aqui Paulo fala algo que é fantástico, algo que é maravilhoso e que detalha de forma bem específica o exercício profético de Jesus Cristo, revelando a Deus. Se você for ler o versículo 1 do capítulo 2 de Colossenses, você vai observar Paulo mostrando o grande trabalho que ele estava desempenhando através do seu ministério para beneficiar não só os irmãos de Colossos, mas também para beneficiar os irmãos da cidade de Laodiceia, irmãos que não tinham conhecido Paulo presencialmente. E ele mostra a luta que ele estava tendo para ajudar aqueles irmãos através do ensino, através da instrução, e dentro dessa explicação que ele faz acerca do trabalho que ele está tendo, ele mostra algo interessante sobre a prática do exercício profético de Jesus Cristo, revelando perfeitamente o Pai. Colossenses 2, versículo 2 e também o versículo 3. Colossenses 2, verso 2 e também o versículo número 3.
Todos abriram? Todos abriram? Olha só, versículo 2. Ele desempenhava esse esforço para com aqueles irmãos, com que objetivo? Verso 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem, veja, plenamente o mistério de Deus, Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo, Ele é a manifestação do mistério de Deus, porque tinha muita coisa acerca de Deus que era misteriosa, lá no Antigo Testamento, que os profetas não conseguiram exprimir através das suas palavras. Mas aí vem Jesus Cristo e Ele vem revelar esses mistérios relacionados a Deus em seu próprio ser, em sua própria pessoa. E Paulo fala acerca disso. O ministério do apóstolo Paulo, ele tinha como objetivo levar entendimento para os irmãos, levar entendimento para a igreja de Cristo, para que eles pudessem entender o mistério de Deus, Cristo, que veio revelar justamente Deus. Olha só, no complemento dessas palavras, o que ele fala no versículo 3, referindo-se a Jesus Cristo, ele diz: em quem, veja, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria, do entendimento, eles estão ocultos, ou seja, pertencem a Ele, a Jesus Cristo. E Ele veio fazer o quê? Ele veio desvendar esses mistérios para cada um de nós. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que quando você olha a vida de Jesus, cada passagem que a gente lê em relação ao nosso Mestre, seja de algo que Ele fez, seja de algo que Ele realizou, seja de um comportamento que Ele teve, a partir daquilo ali você aprende tantas coisas, e são verdades inefáveis, são verdades profundas, e quanto mais você se detém a estudar, a considerar, a meditar, mais você aprende, mais você conhece, mais você descobre. Então não dá para a gente chegar ao fim, não dá para a gente exaurir o conhecimento de Jesus Cristo, não, mas tudo aquilo que Ele revela acerca de Deus é o suficiente para que a gente possa ter uma compreensão mais ou menos adequada em relação a quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. Ele é profeta? Sim. Ele é profeta de Deus? Sim. E como é que Ele faz isso? Revelando Ele mesmo, a pessoa do Pai, fazendo-o de forma perfeita, para que a gente pudesse ter uma compreensão mais clara, mais nítida de quem é o nosso Deus, e a partir desse conhecimento podermos nos relacionar mais adequadamente com esse Deus, desfrutando da sua comunhão e desfrutando assim da sua vida em nossa vida. Em segundo lugar, Cristo, Ele desempenha a sua função profética através da inspiração, através da inspiração das Escrituras. Essa expressão inspiração, ela já não é estranha para os irmãos. Na nossa primeira série de estudos, em que nós tratamos acerca da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, nós consideramos esse fato. Que fato? A inspiração, que nada mais é do que o processo através do qual Deus ele capacitou os autores sagrados dentro das suas características, dentro das suas realidades, para que eles pudessem registrar, escrever tudo aquilo que Deus queria que eles escrevessem, e que se encontra aonde? Se encontra registrado na Bíblia Sagrada. É por isso que a Bíblia é esse livro diferenciado que nós temos. Não é qualquer livro, mas é o livro onde nós encontramos o registro, através da inspiração, da verdade de Deus, e tudo aquilo que Ele quis nos mostrar, e que nós pudéssemos assim aprender. Então, Cristo, Ele revela o seu ofício profético através do processo de inspiração. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que o apóstolo Pedro fala
acerca disso. Abram aí, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículos 10 e 11. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículos 10 e 11. Não dá para fazer a leitura toda, mas se você for ler desde o início do parágrafo, desde o versículo 3, você vai ver que Pedro está falando da salvação. A salvação que se manifestou em nossas vidas, através da operação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E aí Pedro fala que uma vez que a gente experimenta a realidade da salvação, também a gente vai passar por tribulação, uma realidade que vai caracterizar a nossa vida. E ato contínuo, ele vai falar de como essa verdade acerca da salvação, ela se tornou acessível, desde o Antigo Testamento até agora. E como é que nós temos o conhecimento dessa salvação? E como é que nós temos o conhecimento do processo dessa salvação? Como foi que Deus fez para que nós pudéssemos conhecê-la? Ele a deixou registrada através do processo da inspiração lá, primeiramente nos autores do Antigo Testamento. Olha só, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 e também o versículo número 11. Olha só o que nos diz aqui, ó. Versículo 10. Foi a respeito desta salvação, falamos já sobre isso, que os profetas, que profetas? Os profetas lá do Antigo Testamento, indagaram e inquiriram, fizeram perguntas, os quais, veja, profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Irmãos, irmãs, a doutrina da salvação, ela não se tornou uma realidade a partir do Novo Testamento. Não. A doutrina da salvação, ela já passou a ser uma realidade desde o Antigo Testamento. Não foi uma novidade do Novo Testamento. A gente observou aqui em estudos anteriores, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus já estava pré-anunciando a salvação, fazendo a promessa do Salvador. Então veja que a salvação, desde o Antigo Testamento, ela foi anunciada através dos profetas, dos homens, dos autores bíblicos que Deus separou, que Deus dirigiu, que Deus inspirou, para que eles pudessem fazer o registro dessa salvação. É claro que o ensinamento acerca da salvação, ele foi cada vez mais se clareando, vamos assim dizer, se tornando mais fácil de ser compreendido. Mas desde o Antigo Testamento a gente já percebe Deus revelando essas verdades, que vão se tornando cada vez mais claras e que chega ao ápice na pessoa de Jesus Cristo, quando nós chegamos no Novo Testamento. Mas não é uma novidade do Novo Testamento. Não, desde o Antigo Testamento, a nossa salvação já havia sido profetizada através dos profetas de Deus. E quem foi que operou na vida? Quem foi que operou no coração? Quem foi que operou na mente daqueles homens santos para que eles profetizassem acerca da salvação? Olha só quem foi. Versículo 11. Versículo 11. Olha só. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de quem? Pelo Espírito de quem? De Cristo, meus irmãos. Indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Em quem? Nos profetas, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. O Espírito de Cristo inspirou os profetas no Antigo Testamento para que eles escrevessem acerca dos sofrimentos, para que eles escrevessem acerca das glórias de Jesus Cristo. Foi o Espírito de Cristo. E ao fazer isso, Cristo ele estava, desde o Antigo Testamento, antes da sua encarnação, realizando o seu ofício profético. Quer ver um exemplo disso? Isaías 53. Quer registro mais detalhado?
acerca do sofrimento do nosso Salvador, sofrimento pelo qual nós iríamos experimentar a salvação. Quer registro mais detalhado dos sofrimentos pelos quais Cristo passaria, que nos são dados por Davi, lá no Salmo 22? Então veja, meus irmãos, que no Antigo Testamento, os profetas de Deus, eles falaram através do Espírito de Jesus Cristo. Eles não falaram deles mesmos, mas falaram, repito, a partir da ação do Espírito de Cristo nos seus corações. Cristo revelando o seu ofício profético dessa forma. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, então parou em relação às Escrituras, a inspiração parou. Quando chegou no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Deus não inspirou mais ninguém para poder registrar a sua verdade, porque toda a sua verdade já havia sido registrada. Mas hoje ainda, o Espírito de Cristo, ele age profeticamente nos nossos corações, nos dando entendimento, para que a gente possa entender a palavra que foi revelada e que foi inspirada. E essa capacitação que Cristo nos dá hoje, Ele mesmo falou. Abram aí, por favor, meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 14. Não para. O exercício profético de Cristo não para. Ele se fez presente no processo de inspiração, Ele se faz presente no processo de iluminação, para que a gente possa entender a palavra do Senhor. Foi aquilo que eu falei para vocês. Os ofícios de Cristo, eles são desempenhados para atender necessidades nossas. E nós temos necessidades, várias necessidades espirituais. Dentre elas, a necessidade de entender a palavra. E Cristo, ele age hoje, como profeta que é, através do seu Espírito, nos dando iluminação, para que a gente possa entender essa mesma palavra. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Olha só, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25 e também o versículo 26. O ministério que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele atua nos dias atuais. Olha só, João 14, 25. 25, 26. Isto vos tenho dito ainda convosco. Dito o quê? Mas o Consolador, veja, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ou seja, desempenhando o trabalho de Jesus Cristo. Essa expressão em meu nome, literalmente falando, significa representando a mim. Às vezes as pessoas fazem uma confusão, com essa questão do em meu nome, mas essa expressão indica você representar alguém ou alguma coisa em outro lugar ou perante outra pessoa. Então, quando eu não posso ir a um determinado local, eu posso pedir para uma pessoa estar ali em meu nome. Ela vai ser o meu representante. Ela vai estar ali como se eu estivesse ali, me representando. Então, o Espírito Santo, ele representa Cristo hoje. Foi por isso que ele veio quando Jesus Cristo ascendeu aos céus. É por isso que ele hoje está no nosso coração, e por causa disso ele atende a essas necessidades que nós temos de entender a palavra de Cristo, o próprio Espírito de Cristo. Olha só o que ele fala em relação ao que o Espírito Santo faz em nós hoje. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, meus irmãos, quando a gente lê a palavra hoje e a gente recebe entendimento da palavra do Senhor, isso é uma demonstração do exercício profético de Jesus Cristo, quando pelo seu Espírito ele nos dá essa compreensão. Nós, de nós mesmos, nós não a temos. É Cristo, profeticamente, quem nos concede pela atuação do Espírito dele, que está no nosso coração. Então, até hoje, e vai perpetuar durante o período que nós estivermos aqui nesse mundo, Cristo ele estará sendo o nosso profeta, porque pelo seu Espírito ele estará nos ensinando a sua palavra. Ok? Então, essa é a segunda forma, essa é a segunda maneira, através da qual Cristo ele é o nosso profeta, inspirando as Escrituras e nos iluminando, para que nós possamos
compreendê-las. Em terceiro lugar, Cristo, ele desempenha a sua função profética, e ele fez isso no passado, através dos seus ensinos. Meus irmãos, minhas irmãs, se tem uma coisa que nos salta aos olhos, quando a gente lê um pouco acerca do ministério de Jesus Cristo, foi que, ao longo do período em que ele esteve conosco, ele realizou sinais, muitos mesmo. Mas a gente não pode negar que o ministério de Jesus Cristo, ele esteve essencialmente mais voltado para o ensino, mais voltado para a instrução. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você faz uma leitura, qualquer um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai perceber que logo no início do seu ministério, pelo menos na primeira metade do seu ministério, Cristo, ele age de maneira muito intensificada, realizando sinais. Por exemplo, quando ele desce do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde ele ali resume todo o seu ensino, ele faz vários milagres, ele opera vários sinais. Isso vai acontecer pelo menos até a metade do seu ministério. Mas da metade para o fim, você vai observar que os sinais, eles que meio diminuem. Mas a tarefa de ensinar, não. Ele começou ensinando, ele desenvolveu o seu ministério no ensino, ele concluiu o seu ministério ensinando. Esse foi o cuidado que Jesus Cristo ele teve. E quando ele estava ensinando a sua palavra, ele estava exercendo o seu ministério profético, comunicando a verdade de Deus às pessoas, ele sendo o próprio Deus. Então, repito, salta-nos os olhos quando a gente percebe esse fato. O cuidado que Cristo tinha, a dedicação com a qual ele fazia, como ele separou tempo, como ele dedicou tempo para essa tarefa. Que tarefa? De ensinar. Porque é através da instrução que a gente conhece a Deus. É através do conhecimento de Deus que a gente tem a nossa fé aperfeiçoada. É através do conhecimento de Deus que ele molda o seu caráter em nós. É através do conhecimento de Deus que a gente desenvolve na santificação. É por isso que é tão importante o ministério do ensino dentro da igreja de Jesus Cristo. De certa forma é assim que ela exerce o seu ofício profético, quando ela proclama, quando ela ensina, quando ela instrui os seus na palavra de Deus. Olha só, pelo menos dois exemplos disso. Dois exemplos. Abram aí, por favor. A gente vai para o Evangelho de Lucas, porque aí facilita nós encontrarmos o texto. Abram aí, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Versículo 47 até o versículo 48. Ele já está na reta final do seu ministério. Já entrou triunfantemente na cidade de Jerusalém, domingo que antecedia a sua morte. Mas aqui tem um registro que nos é dito, ou que nos é dado, que é bem interessante porque mostra justamente esse aspecto profético de Cristo através do ensino. Olha só, versículo 47 e versículo 48. Diariamente, todos os dias, Jesus Cristo fazia o que, meus irmãos? Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuraram eliminá-lo. É interessante como você observa, né? A maldade do coração humano. O que é que Cristo fazia? Ensinava. Qual era a reação que as pessoas tinham? Querer matar Jesus Cristo, exterminar o ensino. E é interessante que a mesma tática que o diabo ele utiliza até hoje. Elimina a pregação, elimina o ensino, vamos botar o louvorzão, vamos botar as peças teatrais, mas não vamos botar o ensino não. Isso cansa. Estratégia do diabo, para que a igreja não possa desempenhar o seu ofício profético. Cristo não, ele ensinou todos os dias, ele dedicava tempo,
Ele estava junto com as pessoas, tirando as suas dúvidas, esclarecendo acerca das verdades de Deus, tendo essa conversa tete a tete. É por isso que é tão importante o discipulado na igreja. Isso é discipulado, meus irmãos. Isso é discipulado. É você estar junto das pessoas, é você estar conhecendo as pessoas, é você estar participando da realidade da vida das pessoas e usando a palavra para que a gente possa crescer junto. Cresce você que ensina, cresce você que está aprendendo, e assim a gente vai crescendo junto em santidade. Esse foi o modelo que Cristo utilizou há 2000 anos atrás. Quer ver uma igreja crescer? Discipule. Quer ver uma igreja crescer? Pega uma pessoa para você poder ensinar. Você vai ver o crescimento real, não o crescimento de inchaço, que vem por oba-oba, por eventos, que muitas vezes a gente observa aí, e que fica enganando as pessoas para um compromisso sério com Jesus Cristo. Então Cristo, ele ensinava, melhor dizendo. Mais adiante, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Ele aqui já está bem próximo mesmo agora de ser preso. E o que é que ele fazia? Era o ministério dele chegando ao fim e ele investindo tempo no ensino. O ministério chegando ao fim e ele ensinando. Talvez foi por isso que o apóstolo Paulo disse: prega, quer seja oportuno ou não, corrige. Então, ensinar. Olha só, versículo 37, Lucas 21, diz o seguinte: Jesus ensinava, veja, todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa fantástica. As pessoas madrugavam no templo para ouvir Jesus. Está vendo aí? Não perdiam uma escola dominical, entendeu? Para receber a instrução da palavra. Estava lá. E olha que a escola dominical nem é de manhã cedo, né? 9h30 da manhã, dentro de um horário que é bem confortável. Mas eles tinham esse interesse de ouvir. E Cristo tinha o interesse de ensinar. E a coisa era recíproca. E era por isso que ele era o nosso profeta. No Antigo Testamento, a gente sempre vê os profetas utilizando aquilo que nós chamamos de fórmula profética. Assim diz o Senhor: veio a mim a palavra do Senhor. A gente não observa isso? Essa expressão lá nos livros proféticos do Antigo Testamento, durante o ministério de Jesus Cristo, sobretudo quando ele estava lá no Sermão do Monte, quando ele estava transmitindo aquilo que eu chamo de constituição espiritual para os crentes. A gente tem a nossa Constituição Federal, a nossa lei, mas no sentido espiritual, o Sermão do Monte é a nossa Constituição espiritual. Estava dizendo o quê? Eu, porém, vos digo. Então, ele não estava transmitindo a palavra de alguém, ele mesmo estava fazendo essa exposição na condição de Deus, do próprio Deus. Então, dessa forma, Cristo também, ele realizou o seu ofício profético, seja revelando Deus, seja inspirando a palavra de Deus e nos iluminando para que a gente pudesse aprendê-la, seja ensinando propriamente dito. Por essas razões, por esses motivos, a gente pode chegar e dizer que Cristo, ele é o nosso profeta. O exercício profético dele envolve áreas que até hoje impactam a nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, não está aí na apostila não, mas se você tiver caneta aí, por favor, nesse último parágrafo, depois do item 2.3, o parágrafo diz: assim sendo, o ministério profético de Cristo envolve áreas de ações que até hoje se manifestam pelo ensino da palavra. Coloca aí uma referência bíblica, Efésios 4:11. Efésios 4:11. E depois que vocês anotarem, abram as suas Bíblias nesse texto. Efésios 4:11.
olha, através de quem? Até hoje, Cristo ele está realizando o seu ofício profético. Semana passada, nossa irmã Aveline perguntou: e os profetas de hoje? Tem profeta hoje? Não tem e tem. Não tem, num sentido equivocado que as pessoas apresentam, de ser aquela pessoa que tem um dom de prever o futuro. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, isso não existe. E quando existia, era por inspiração divina, quando Deus revelava a sua verdade aos profetas, apontando para fatos futuros, a vinda de Jesus Cristo, a consumação da sua salvação, tudo isso existia. Então, nesse sentido, havia profetas, sim. Mas, profeta, essencialmente falando, é aquela pessoa que fala em nome de Deus. Nesse sentido, eu sou um profeta. Você é um profeta. Todos nós somos profetas. Quando a gente abre a Bíblia para ensinar, proclamar a palavra de Deus, porque aqui nós encontramos a profecia do Senhor. Não se enganem com os falsos profetas, não se enganem com as profetadas que você encontra. E como a coisa assim é tão aberta, meus irmãos, eu não sei como é que as pessoas caem nisso. Eu estava até vendo um comentário que a pessoa fez, só um parênteses, que serve para a gente entender. Eu vou passar só um pouquinho da aula. Hoje tem profeta que diz: você vai ser vitorioso. Que profecia mais abrangente? Eu quero que você me diga o dia, a hora e sob quais condições eu vou ter essa vitória. Não sai. São apenas palavras de autoafirmação. Isso não é profecia, meus irmãos. Isso não é profecia. Isso é só para enganar as pessoas. Isso é só para enganar as pessoas. Eu até me lembrei de um evento que houve no final do ano passado. Foi a comemoração da virada do ano, lá no estado do Palmeiras, uma igreja, uma determinada igreja estava lá gerenciando aquele evento. Mais de 40 mil pessoas. A pessoa chega e diz: esse ano vai ser o ano mais vitorioso que você vai ter. Ora, você falar para um grupo de 40 mil que pelo menos uma pessoa não possa ter um ano diferenciado na sua vida, é meio complicado, né? Tem que acontecer. Então é uma coisa que não dá nem para você discutir, é irracional. Não dá nem para a gente discutir, certo? Então cuidado que a gente deve ter com essas profetadas. Não, a gente tem que atentar para a profecia. E nesse sentido, cada um de nós, quando falamos da palavra, estamos sendo profetas de Deus. Efésios 4, 10 e 11. Olha só. Aquele que desceu, falando de Jesus Cristo, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Está falando que Cristo desceu, vindo aqui à terra, chegando até a morte, e depois ele ressuscitou e ascendeu aos céus. E quando ele ascendeu aos céus, o que foi que aconteceu? E ele mesmo, veja, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos esses dons aqui, eles estão vinculados àquilo que nós chamamos de dons do ensino. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então Cristo, ele ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo, e com a vinda do Espírito Santo, ele nos deu os dons espirituais, dentre eles o dom de ensinar. Aqui é a profecia que perdura e que perdura até hoje e que perdurará até a consumação de todas as coisas. Então Cristo, por nós, também realiza o seu ofício profético, não de profetada, mas o seu ofício profético. Fechando, meus irmãos, minhas irmãs, Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Hebreus capítulo 12, versículo 24, parte A, ele fala justamente acerca disso. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Então, como mediador que é, Jesus Cristo, ele realiza 3 funções especiais. Estivemos a considerar a sua função
profética, ou seja, Cristo, ele é o profeta por excelência, superando, suplantando todos os profetas que nós temos lá no Antigo Testamento, porque ele era o próprio Deus. E diante disso, ou seja, diante do fato de Cristo ser o nosso grande profeta, o que é que eu, o que é que você, o que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos? Coloquei aqui pelo menos 3 coisas que servem como que desafios, que servem como que aplicações para nós, uma vez que nós entendemos que Cristo de fato ele é o nosso grande profeta. Em primeiro lugar, eu, você, todos nós precisamos estar atentos à sua voz, à voz de Jesus Cristo, à voz do nosso grande profeta. E essa voz, ela é proferida aonde? Nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Foi isso que Deus falou lá no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, versículo 5. Este é meu filho amado, a ele ouvis, ou a ele ouvi, melhor dizendo, foi o que Deus disse ali. Essa é a ordem dele para nós. De quê? De ouvirmos a Jesus Cristo. E como é que nós o fazemos? Quando a gente abre a Bíblia para lê-la, quando a gente se dispõe a estudá-la, a ouvi-la, através de sermões, através de palestras, através de estudos. Então, toda vez, meus irmãos, toda vez, minhas irmãs, que as Escrituras estiverem sendo abertas e a palavra de Deus estiver sendo proferida, estejamos atentos. É a voz de Jesus Cristo. Não é a voz de um homem, mas é a voz do grande profeta. É por isso que a mensagem, a pregação, dentro da nossa realidade de culto, ela ocupa um lugar especial, central, onde a gente deve se quedar aos pés de Deus pelas suas Escrituras e ouvir aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Nesse momento que agora nós estamos desfrutando, que é o momento de instrução, também. Então, tenhamos reverência, tenhamos apreço, tenhamos desejo por cada vez mais nos alimentarmos da grande, maravilhosa e perfeita profecia de Deus proferida por Jesus Cristo. Em segundo lugar, devemos estar confiantes da sua capacitação. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 19, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo ele fez uma advertência bem interessante aos seus discípulos. Quando eles estivessem sendo perseguidos, que eles não se preocupassem, uma vez que fossem levados para autoridades, para juízes, para poder dar testemunho da palavra, que eles não se preocupassem com aquilo que eles iam falar, porque aquilo que eles deveriam falar seria dado pelo Espírito Santo. Então, é a capacitação, meus irmãos, é a capacitação, minhas irmãs, que até hoje Cristo, nosso grande profeta, dá a cada um de nós quando a gente abre a nossa boca para falar da palavra do Senhor. A gente tem que contar com a sua assistência, a gente tem que contar com a sua capacitação, a gente tem que ter essa dependência de Deus. Não sou eu quem falo, mas é a Bíblia. E quando a gente usar a palavra, explicar a palavra e que pregar a palavra, estejamos confiantes que Cristo, o grande profeta, vai nos capacitar para a gente falar. A palavra de Deus diz: abre a tua boca e eu encherei. Então a gente tem que abrir, o resto Deus vai fazer. A gente tem que abrir, o resto Deus vai operar. Cristo, o nosso grande profeta. Por fim, a gente deve estar seguro com a presença de Jesus Cristo. Lá em Mateus 28, versículo 19 até o versículo 20, Cristo disse que nós deveríamos ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar
todas as coisas que Cristo havia ensinado. E quando Cristo ele dá essa ordem de nós irmos, e em irmos estarmos fazendo discípulo, de ensinar, de instruir, quando ele dá essa ordem, qual é a promessa que ele associa a essa ordem? Versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós na tarefa do ensino. Deus está conosco. Cristo, nosso grande profeta, está conosco. Não temamos a reação das pessoas, não temamos aquilo que a gente vai produzir ou não através do nosso trabalho. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. A nossa obrigação é apenas falar, falar, falar. E Cristo estará conosco, nos dirigindo, nos confortando, nos fortalecendo, nos conduzindo, para que a gente possa fazer a tarefa que Ele designou a cada um de nós para fazermos da melhor maneira possível, porque nós estaremos fazendo, não só com a capacitação, mas também contando com a presença do próprio Jesus Cristo nas nossas vidas. Tá certo, meus irmãos? Tá certo, minhas irmãs? Então, seriam essas verdades que nós queríamos colocar dentro do primeiro estudo que nós fizemos nos ofícios de Cristo, o ofício profético. Então, que Deus ele nos abençoe, que Ele esteja aplicando a sua palavra nos nossos corações e que a gente possa não só reter, mas observar, no sentido de cumprir tudo isso que nós vimos, pelo menos nos últimos 2 domingos que aqui nós estivemos considerando os ofícios, mas de maneira específica considerando o ofício profético de Jesus Cristo. Na próxima semana a gente vai seguir e a gente vai começar a trabalhar o segundo ofício, o ofício sacerdotal de Jesus. Ele é profeta, ele também é sacerdote. Então que Deus ele nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a sua santa e bendita palavra. Amém.